Miraculous Ladybug tem novos spoilers e dessa vez vai ser do episódio Senhor Agreste. Basicamente temos spoilers desse episódio e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo. Então, continue assistindo o vídeo, eu me chamo Hara e vamos lá. Bem pessoal, foi revelado um trailer desse episódio e vamos falar as cenas que foram mostradas e depois vamos analisar cada uma e teorizar o que tem nesse episódio. Bem, o episódio começa com o Luca, ele entrando em um carro, aparentemente se despedindo, da sua mãe, da Juleika. E bem, na imagem seguinte mostra ele entrando em um avião, saindo de um ônibus para um avião. Logo após, vemos a Marinette com um saco de comida indo falar com Adrian toda alegre. Aparentemente ela foi encontrar ele de novo, ou dar algum lanche que seu pai padeiro preparou. Logo após, mostra a Marinette olhando pro Adrian, com ele chateado, porque a prefeita da cidade e esse personagem do episódio Copycat, ele quer fazer uma estátua do Gabriel Agreste, porém o Adrian não gosta da ideia e sai de lá chateado. Logo após, vemos a Marinette com sua transformação especial, mas não sabemos exatamente qual o motivo. Logo após, vemos o Cat Noir indo se transformar para enfrentar a estátua gigante do Gabriel Agreste. E ele chama Ladybug, que também luta com ele. Em outras imagens deles dois enfrentando o gigante, a gente vê que ele tem habilidades. E logo após é mostrado que a Ladybug ela usa o Miraculous da Cobra junto com o Miraculous da Joaninha, o que quer dizer que ela irá fazer uma fusão. Logo após vemos o personagem sendo akumatizado. E bem, essas são as imagens que temos revelado desse episódio. Então, bem, esse é uma das coisas que foram reveladas. Bem, agora vamos teorizar sobre o que tem nessas imagens e vamos falar sobre tudo. Bem, a primeira coisa que a gente pode perceber é que sim, o Adrian continua próximo da Marinette e eles são um belo casal. Basicamente eles continuam com esse namoro super saudável, onde eles conversam e são bem legais um com o outro. A Marinette aparentemente visita o Adrian para tentar ajudar ele em algumas situações, como por exemplo, para sair com ele e resolver algumas coisas. E isso é algo muito legal. Bem, agora uma coisa bem legal que a gente vai ver na série, e finalmente a gente vai ver isso, é o Luca no Brasil. Sim, como sabemos, o Luca está no Brasil, e a gente finalmente vê nessa imagem. O Luca, ele realmente já foi pro Brasil, e não sabemos exatamente o que ele faz lá, mas finalmente a gente vai ter imagens do Brasil em Miraculous, isso vai ser bem legal. E bem, a gente vai ver provavelmente mais sobre o Luca, tipo, o que será que ele tá fazendo lá, por que ele ainda não voltou pra Paris, qual deve ser os motivos. Bem, a gente tem que teorizar isso, mas não sabemos exatamente o que a Ladybug está fazendo ali, mas a gente tem algumas teorias. E será que o Luca já conheceu novas pessoas? E será que ele finalmente já deixou de ser apaixonado pela Ladybug ou algo assim? A gente provavelmente vai ver um pouquinho mais de participação dele e saber como ele está reagindo depois de tudo que aconteceu na série. Será que a Ladybug e o Luca já conversaram sobre no último episódio da quinta temporada de Miraculous? Bem, não sabemos, mas a gente vai ver finalmente uma interação entre os dois nessa sexta temporada de Miraculous. Outra coisa que a gente também viu é a Marinette usando o Miraculous da Cobra, o que significa então que provavelmente ela vai fazer alguma coisa bem arriscada, que ela vai precisar usar o Miraculous da Cobra. Só que isso é muito estranho, porque exatamente ela iria precisar desse Miraculous? Esse vilão não parece ser tão forte assim. A Marinette já enfrentou vilões bem mais fortes que esse. A propósito, ela já enfrentou uma vilã que é muito parecida com ele, que é a Rainha da Moda, que tem uma habilidade bem parecida com ele e é bem mais forte. E a Marinette na primeira vez não precisou usar uma fusão. Então o que será que ela vai fazer de novo na série, que ela vai precisar de uma fusão e logo com um dos Miraculous mais poderosos da série? O que será que ela vai precisar para fazer uma fusão na série? E logo com um dos Miraculous mais importantes. Bem, existe algum motivo, mas a gente também consegue perceber que a Marinette terá um novo traje. Cara, isso vai ser muito legal. A Marinette terá um traje bem mais focado no vermelho, que é do seu traje original, mas a gente vai ter novos detalhes. Só que a gente só consegue ver algumas partes, mas a gente já consegue perceber que ela também vai mudar o seu cabelo e ter uma nova aparência. Isso vai ser muito legal. Vai ser a primeira fusão nova que a gente vai ver na sexta temporada de Miraculous com a nova animação. Isso vai ser muito bom. E eu tô muito ansioso pra saber o que é que vai acontecer na série pra ela ter essa fusão nova. Bem, vamos teorizar então o que será que a Marinette vai fazer pra usar o Miraculous da Cobra. Bem, a gente viu em alguns spoilers que no início do episódio a Marinette ela vai estar sonhando com o Adrian, e nesse sonho ela vai revelar pro Adrian que o Gabriel Agreste é o Rockmoth. E bem, nesse episódio ela fica bem preocupada com o Adrian, e se talvez nesse episódio a Marinette ela conte pro Adrian que o pai dele é o Rockmoth, e talvez por isso então ela precise usar o Miraculous da Cobra, para assim talvez ela conseguir revelar esse segredo pro Adrian e ficar mais livre desse segredo.
Bem, existe essa teoria, né? Mas não sabemos exatamente o que pode ser isso. Pra mim, esse é o único motivo que faz sentido. Talvez a gente pode ver. Como é que o Adrian pode reagir a isso? Qual deve ser o motivo dela fazer isso? Bem, provavelmente é porque será a única forma de ser menos arriscado. Por que ela poderá fazer isso? Será que tem alguma coisa a ver com o novo vilão? Bem, outra coisa que a gente também vai ver é mais do novo vilão. A gente vai ver novamente esse personagem que já apareceu na primeira temporada e a gente vai ver mais sobre esse personagem, mas a gente vai ver ele com a nova comatização, mostrando ele sendo transformado no Gabriel Agreste. Será que ele será tão forte assim para Marinette realmente precisar usar o Miraculous da Cobra? Por que esse vilão ele será tão forte? Bem, não sabemos exatamente o motivo. Mas provavelmente a gente já viu que o motivo da acumatização é porque ele quer fazer uma estátua e o Adrian não concorda com isso. Bem, mais uma vez esse personagem ele tá fazendo alguma coisa que tem a ver com o Adrian, nem que seja indiretamente, vamos dizer assim. Isso é algo bem estranho, né? Mas, como sempre, esse personagem parece que ele foi feito para a maioria das pessoas não gostarem tanto assim dele, porque em poucos episódios que ele aparece, sempre ele tá fazendo raiva ou sendo um personagem totalmente desnecessário. Outra coisa que a gente vai ter na série é finalmente o Luca tendo mais participação na série, e isso vai ser algo porque até agora ele não apareceu na sexta temporada de Miraculous e a gente não sabe como ele reagiu a tudo que aconteceu na sexta temporada, e ninguém sabe como ele reagiu ao Miraculous da borboleta sendo derrotado. Bem, a gente finalmente vai ver um pequeno desenvolvimento do Luca e como ele está agindo na série. Tipo, será que ele realmente já sabe conversar melhor com a Marinette sobre essas coisas que aconteceu? Será que ele pode dar conselhos para a Marinette melhor, que pode ajudar ela a finalmente resolver esse problema com o Gabriel Agreste? Provavelmente ele só deve conversar com a Marinette pela internet, então vai ser bem importante ela ver o Luca pela primeira vez. E bem, como ela vai estar vendo ele pessoalmente e vai pegar o Miraculous dele, ele vai querer saber talvez o motivo do porquê ela quer pegar o Miraculous. Então a gente vai ter um pouquinho mais do Adrian. Então a gente pode descobrir muita coisa sobre ele, e talvez nesse episódio revele bem coisas que a gente ainda não sabe, como por exemplo coisas que vão acontecer no especial do Brasil. Bem, outra coisa bem legal que a gente vai ver na série é também mais sobre o Brasil. Isso vai ser algo bem legal. A gente já teve algumas imagens na quinta temporada, mas foi quase nada nessa sexta temporada. A gente vai ter mais coisas, pois como a gente sabe, o especial do Brasil está vindo, então a gente já está se acostumando com coisas na série. Será que a gente vai ver outros lugares do Brasil nesse episódio? Eu acho que não. Provavelmente a gente vai ver poucas coisas ainda sobre ele, mas é muito bom a gente já cenas no Brasil pra gente já ter uma ideia de como isso pode ser na série. Então, resumidamente, esse episódio vai ser tratado sobre a Marinette e o Adrian, que o Adrian não quer uma estátua do Gabriel, e que basicamente isso vai fazer o vilão ser akumatizado. Basicamente esse vilão será bem forte, Ladybug e Cat Noir vão ter que enfrentar ele, porém a Ladybug ainda vai precisar do Miraculous da Cobra para auxiliar ela nesse episódio por um motivo aí. Bem, a gente provavelmente vai ver muito sobre a Marinette, sobre o segredo dela com o Gabriel Agreste, e a gente vai ter um episódio mais focado nisso. Esse episódio pode ser até bem diferente, né? A maioria dos episódios que a gente teve não teve tanto desenvolvimento, ou a maioria dos episódios que a gente tem, né? Então esse episódio vai ser um pouquinho mais de... Então esse episódio vai ter um pouquinho mais de informações na série sobre coisas que a gente ainda tá esperando saber. Pois se a gente for perceber, a gente não teve nenhum episódio até agora mostrado como a Marinette tá sabendo lidar com a mentira dela. Então vai ser bem importante isso. Gente, bem, esse episódio já está vindo em setembro e finalmente a gente vai ter mais informações e finalmente a gente vai entender melhor sobre esse episódio e a gente vai entender o porquê todas essas coisas estão acontecendo nesse episódio. Ele parece ser um episódio diferente de todos que a gente conhece ainda. Ele é um episódio que vai ser diferente da maioria das coisas que a gente vê. Isso é uma probabilidade. Quando esse episódio for lançado, vocês podem ter certeza que vai ter resumo sobre ele. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal e eu espero você no próximo vídeo.